hoje a gente vai falar um pouco da profissão enfermeiro. Temos hoje duas convidadas aqui. Gostaria que a professora enfermeira Adriana e a professora enfermeira Vanessa se apresentassem. Pode falar um pouquinho de você, Adriana, para a gente. Olá, eu sou enfermeira há 28 anos, atuo na área hospitalar durante esses 28 anos. Minha formação é em relação à UTI pediátrica e UTI neonatal, nos quais eu trabalho já durante todo esse tempo. E sou professora aqui da faculdade das disciplinas de UTI neonatal e UTI pediátrica, ética e cálculo de medicação. E você, Vanessa? Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira há 26 anos, já atuei bastante na área hospitalar, hoje eu atuo na área da docência aqui na FIB, na área de saúde mental, saúde coletiva, biossegurança. Então, nós vamos abordar um pouco, para a gente entender o que o enfermeiro faz, as especializações, as funções, no que ele pode trabalhar, para que as pessoas entendam essa profissão. Adriana, eu queria que você começasse falando um pouco para a gente, o que é ser um enfermeiro, né? Quem é enfermeiro? Como que é isso, né? O enfermeiro é aquele profissional que foi formado para prestar assistência ao paciente. A gente tem um pouco ainda uma missão de tirar uma denominação errônea que foi colocada na nossa profissão, que é o enfermeiro padrão. Essa denominação do enfermeiro padrão veio de lá do início do século, quando a Florence Nightingale, que é a nossa precursora da enfermagem moderna, colocou a nossa profissão, chamou a atenção de moças que eram da alta sociedade. E aí, para tirar esse olhar que a enfermagem era executada por pessoas curiosas que não tinham nada de ensinamento. E aí, a enfermagem moderna trouxe isso para o Brasil, e aí temos duas vertentes que reforçaram esse termo enfermeira padrão, que é a enfermeira que foi formada pelo Exército, então era alta patente, né? Então alto padrão, que foram as primeiras escolas de enfermagem do Brasil, e também porque eram moças da alta sociedade, então elas tinham alto padrão. E isso ficou perpetuado de uma forma errônea, né? Nós somos enfermeiros, né? Desde 1986, o presidente José Sarney promulgou a nossa legislação de atuação, e nós somos enfermeiros que têm que ter o ensino médio completo, prestam vestibular e entram na graduação de enfermagem, como a gente tem aqui na FIB e outras universidades. Cursam os 4 a 5 anos de graduação em enfermagem e se tornam enfermeiros. Nada de enfermeiro padrão, enfermeiros. Então, o enfermeiro é o antigo enfermeiro padrão, né? E é denominado enfermeiro aquele que faz a faculdade. Aquele que faz a faculdade, porque é exatamente isso que mudou com a enfermagem moderna, que veio da nossa patrona, que é a Florence, que ela demonstrou que a enfermagem não pode ser exercida sem conhecimento teórico. E aí nós estudamos anatomia, fisiologia, farmacologia para prestar assistência. E é exatamente isso que nos diferencia dos outros profissionais de enfermagem, do nível técnico, que é o técnico de enfermagem, e dos auxiliares de enfermagem, que também ainda existem no nosso país. E assim, o enfermeiro, então, no que ele pode atuar? Onde ele pode trabalhar? Que áreas, assim, que ele poderia trabalhar? Então, eu vou falar bastante da área hospitalar, que é a área em que eu estou há 28 anos, prestes a completar 29. Né? Então, assim, diante do início da minha carreira para agora, muitas novas áreas surgiram no hospital. Mas o enfermeiro pode ser enfermeiro de várias unidades clínicas, unidades cirúrgicas, as UTIs, tanto pediátrica, neonatal e UTI adulto, unidades cirúrgicas, né, os blocos cirúrgicos,
enfermeiros de transplante, enfermeiros de pronto-socorro, né, de hospitais ou atendimento pré-hospitalar. E hoje em dia a gente tem algumas áreas hospitalares que também são novidades. A estomaterapia e curativo, sim, que o enfermeiro é altamente atuante e necessário hoje em dia, porque eu sempre falo, quando eu estou na assistência e um paciente meu tem uma lesão que precisa ser tratada, uma colostomia que precisa ser avaliada, ninguém sabe tudo de tudo. Então, eu acho que o enfermeiro estomaterapeuta veio para agregar um conhecimento em que eu que estou lá na assistência, cuidando de um paciente grave, muitas vezes não tenho entendimento de qual vai ser o produto ser usado, o que vai ser melhor. Então, com certeza, é uma área promissoríssima. O gestor de segurança do paciente, o gestor de qualidade hospitalar. Então, são áreas novas que vêm surgindo, porque cada vez se busca mais certificação dos hospitais. E isso demanda profissionais que entendem desses temas. Né? E nós sabemos também que os enfermeiros, além de toda a área, essa vasta área hospitalar, eles também podem trabalhar fora, né? Como abrir o seu próprio negócio, né? Um home care, uma casa especializada, né, para idosos. Pode dar aula, né? Pode O enfermeiro dar pode aula. ser um professor, né? Tanto da graduação, da pós ou de cursos técnicos também. Trabalhar em produtos hospitalares, né? Empresas que vendem equipamentos Isso. hospitalares, porque o termo tem que ser técnico, né? Enfermeiro esteticista, que também tem tido uma vasta procura por essa área, né? Então, faz aplicação em vasinhos, procedimentos estéticos, né? Por quê? Porque a gente tem todo o conhecimento teórico, anatômico, fisiológico e possível para ser atuante nessa área também, né? A área de atuação do enfermeiro é muito ampla, né? Tem gosto para tudo, né? Quem não gosta muito de uma área tem sempre a outra área. Isso. Né? Depois nós vamos abordar ainda um pouco as outras áreas, né? Que nós temos ainda a parte de saúde coletiva, a parte de saúde mental, que também são áreas de atuação do enfermeiro. Mas, Adriana, assim, no seu conhecimento, o que é exclusivo do enfermeiro na parte hospitalar, né? Que é a sua área de vivência maior, que só o enfermeiro pode fazer dentro da equipe de enfermagem, eu falo, né? O que é privativo do enfermeiro? Sim, Flávia. O nosso conselho, o Conselho Federal de Enfermagem, junto com os conselhos regionais, eles determinam algumas atividades que são exclusivas do enfermeiro. Né? Uma das primeiras atividades exclusivas do enfermeiro foi instalar nutrição parenteral, que é aquela nutrição que vai dentro da veia do paciente, para as pessoas entenderem, como ato exclusivo do enfermeiro. A gente passou um período no Brasil em que vários pacientes se contaminavam, eram contaminados neste momento, então entendeu-se que o enfermeiro tinha que ser alguém que fizesse essa instalação exclusivamente. Por quê? Porque precisa de uma paramentação especial, um cuidado especial, e naquele momento ele tem que estar só presente para essa atividade. E aí algumas outras atividades foram também sendo exclusivas. A coleta de exames arteriais, ela deve ser exclusivamente feita pelo enfermeiro, não pode ser delegado a nenhum outro profissional, porque só nós temos condições de garantir que não vai haver riscos para o paciente, porque nós temos o conhecimento de toda a rede arterial e onde pode ser colhido diante da gravidade e da idade do paciente. A sondagem vesical, que é uma sonda que é colocada dentro da via urinária do paciente, é ato exclusivo do enfermeiro. Hoje em dia, a sondagem gástrica, que parecia algo tão simples de ser realizado, que era feito pelo técnico de maneira tranquila, não é mais ato que pode ser realizado pelo técnico, somente enfermeiro, seja ela gástrica ou em nível interal, que vai no intestino delgado. Então, são atividades exclusivas. E uma muito importante, que eu sou altamente defensora, iniciei, acho que os primeiros passos, quando os primeiros catéteres chegaram, é a passagem de PIC,
que hoje em dia o enfermeiro passa pique guiado com ultrassom. Quer dizer, começou lá na neonatologia, com aquele pique bem fininho, em que eu funcionava uma veia, punha esse catéter em nível central e ele mantinha meu paciente com acesso venoso central até o fim da internação quase. Esse catéter veio vindo para as outras áreas e hoje em dia a gente tem ele difundido para pediátricos, adultos, pacientes com quimioterapia e todos esses catéteres são passados pelos enfermeiros altamente treinados e habilitados para, mas é atividade exclusiva do enfermeiro ou do médico, mas na verdade a grande número de catéteres de pique passado, quase 100%, eu posso afirmar, são passados pelos enfermeiros. Sim, então assim, esses específicos, né, significa que dentro da equipe de enfermagem, o técnico e o auxiliar não podem realizar. Não podem realizar. É só o enfermeiro que pode realizar só pode, certos só procedimentos que são específicos, isso, né? Isso. É. Já, na verdade, é bem tranquilo. Quando o nosso conselho define isso, todo mundo entende que vai ser só o enfermeiro que vai realizar. Por exemplo, eu vim de uma época que todo mundo passava sonda gástrica, né, Vanessa? Com todo certeza. mundo ia lá, Todo mundo. chegava, era dia de trocar, trocava, beleza. Não, hoje em dia não. Elas nem põem a mão, elas deixam tudo cortado. Eu faço toda a medida, vou lá e passo a sonda. Vai começar a alimentar, elas já me avisam, ó, tem que passar a sonda. Um neném nasceu, passo a sonda. Elas nem questionam, né? Sondagem vesical. Eu tenho a impressão de que eu passei a vida inteira, nunca foi um técnico, né? Eu tenho a impressão que o conselho sempre deixou isso bem claro. E eu nunca deleguei para um técnico, mas o conselho hoje em dia define que é ato exclusivo. Então, são essas atividades exclusivas do enfermeiro. Até o momento, né? Porque elas vão atualizando e vão mudando, né? Mas a tendência é não voltar atrás, né? Porque a gente vê que intercorrências... Mas pode aumentar, né? Mais não, eu acredito que eles podem achar exatamente isso. Sim, mesmo. Mais coisas, por exemplo, a gente já sabe que a aspiração de tubo do paciente entubado, a aspiração de secreções do paciente entubado também não é mais ato que deve ser realizado pelo técnico, deve ser realizado pelo enfermeiro. Então, além do fisioterapeuta, o enfermeiro. Então, isso é uma novidade. Então, as coisas vão e o nosso conselho cada vez acha e entende que são atos que precisam ter um conhecimento teórico mais robusto. Sim. E aí, assim, eu queria saber, então, Vanessa, agora de você um pouco, né, do enfermeiro de saúde mental. O que faz um enfermeiro na saúde mental? Porque é uma outra área bem diferente, né? Isso. A área de saúde mental, Flávia, é uma área onde a gente tem, né, um estigma muito grande da sociedade relacionado a essa área, mas o enfermeiro, ele é um profissional que tem extrema importância dentro dessa área. Ele é um enfermeiro que vai prestar assistência e o cuidado integral a esse paciente, com o objetivo do quê? Qual é o objetivo do enfermeiro da saúde mental? Fazer com que o paciente tenha um tratamento adequado, com qualidade de vida, que a família possa entender todo esse processo, porque é um processo dinâmico, um processo que precisa ser bem estruturado de assistência, né? E ele também é extremamente importante para fazer com que esse paciente seja reinserido na sociedade, que tenha a aceitação da comunidade, porque infelizmente ainda o paciente com transtorno mental é aquele paciente muito estigmatizado. Então o enfermeiro ele tem toda essa parte educacional também que realiza entre a equipe multiprofissional, entre a família, entre os pacientes. E as áreas de atuação do enfermeiro de saúde mental? O enfermeiro de saúde mental, ele tem algumas áreas que ele pode atuar. Hospitais psiquiátricos, né? Que são hospitais onde ficam internados pacientes agudos. Eles podem, né, atuar a nível de clínicas psiquiátricas, serviços de urgência e emergência, de atendimento especializado, né? Serviços de dependência química, né? Comunidades de reabilitação e clínicas de reabilitação.
E as áreas de especialização desse profissional? O enfermeiro de saúde mental, ele tem uma área completamente diferente de especialização. A gente sabe que o nosso profissional, ele é muito hospitalocêntrico, né? Eu falo que a gente gosta, é uma tendência ao enfermeiro ser hospitalar, gostar de estar no Uhum. hospital, dando assistência. Mas a área de abrangência do enfermeiro da saúde mental é infinita. Quais são as especializações? Ele pode fazer especialização em psiquiatria mesmo, tá? Ele pode fazer especialização em psicologia clínica, aonde ele pode atuar dentro de um consultório, ele pode abrir um consultório, pode fazer terapia, atuar em serviços, né, de assistência em saúde mental, como comunidades terapêuticas, residências terapêuticas, centros de atenção psicossociais, que são os CAPs, fazendo terapia, terapias em grupos, terapias individuais, terapias com familiares. Ele também pode atuar em clínicas especializadas em psiquiatria. E, Vanessa, como que ele faz essa avaliação do paciente de saúde mental, esse enfermeiro? O enfermeiro de saúde mental, como todos os outros enfermeiros, nós atuamos muito através da consulta de enfermagem, né? Onde a gente vai fazer a avaliação do estado, né, mental desse paciente. A gente tem um exame de estado mental que nós fazemos nesse paciente, além do exame físico, que a gente tem a nossa rotina dentro da sistematização. Nós também fazemos uma avaliação de comportamento desse indivíduo, que é extremamente importante, e também fazemos avaliação junto com a família desse indivíduo, porque as informações da família, a família dentro da saúde mental, ela é muito importante, porque ela é o quê? Um braço de atendimento. Sem a saúde mental, a gente não sem a família, desculpa, a gente não consegue manter um tratamento adequado desse paciente. Então é importante sempre a família A família participar e dentro estar da saúde junto, né? mental, ela é o suporte necessário que o paciente precisa. Porque dependendo de algumas situações, esse paciente ele não tem o que a gente fala de cognição, né? Que é aquela senso-percepção de ambiente, de local, de horários, né? Então a família precisa apoiar, né? Para saber se ele está fazendo todo o tratamento adequado. E os tipos de terapia que o enfermeiro pode executar com esse paciente? O enfermeiro, dentro da saúde mental, ele pode realizar terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra subespecialidade dentro da saúde mental. Ele pode fazer terapias de grupos, terapias individuais, psicologia clínica, fazer terapia clínica com esse paciente e terapia familiar individual ou em grupo. E como que o enfermeiro trabalha? Porque na saúde mental a gente também tem a área de dependência química, né? Isso, a gente tem uma é área junto, muito né? importante, né? E A como é gente que ele tem. atua, né? Porque é muito diferente, né? Nós estamos falando aqui com a Adriana, que é de uma área hospitalar, né? A área mais voltada para a UTI NEL. A Vanessa, uma área de saúde mental que é bem diferente. E tudo é área de atuação de um enfermeiro, né? É bem ampla. Mas ainda na dependência química é mais específica e muito diferente ainda, né? A área de dependência química, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde hoje considera, né, o uso de substâncias psicoativas, que a gente fala, que são drogas, né, as drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína, LSD, fentanil, que a gente tem, cetamina, heroína, essas drogas e o álcool, né, a dependência química de álcool são considerados patologias, são doenças, né? E na área de saúde mental, especificamente em dependência química, o enfermeiro ele vai fazer com que o paciente previna recaídas, faça com que o paciente aceite, né? Porque muitas vezes a gente tem esse paciente que dependente, que ele acha que ele não é doente. E ele é doente. Então, o enfermeiro, ele precisa fazer todo esse apoio psicológico para que ele entenda a doença e para que ele aceite a doença para poder iniciar esse tratamento. E para ele aderir, né? Isso, e para ele Fazer aderir adesão. e prevenir as recaídas, que é o mais importante. E isso seria a parte de educação em saúde?
Isso, a parte de educação e saúde, que a gente faz tanto com os pacientes com transtornos mentais mais graves, né? Tanto com os pacientes de dependência química, onde a gente vai fazer toda a parte de educação e saúde, a parte de ressocialização, reinserção desse paciente na comunidade, educar a família e educar também os profissionais de saúde, porque a gente tem muita falta de informação relacionada a essa área da enfermagem. Bom, já que você falou em profissionais, né? Como é que o enfermeiro, então, trabalha nessa parte da equipe interdisciplinar, né? Como que é essa atuação? O enfermeiro, ele trabalha sempre dentro de uma equipe multiprofissional, tanto a nível de saúde mental, saúde coletiva, a nível hospitalar. Dentro da saúde mental, a equipe interdisciplinar que esse enfermeiro trabalha são os psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educadores físicos, assistente social. Dentro da saúde mental, a equipe multiprofissional, nós trabalhamos muito com plano terapêutico singular, que a gente utiliza muito na saúde mental, que vai traçar um plano de cuidados específicos. A equipe multiprofissional traça um plano de cuidados específicos para aquele paciente, para que ele possa, né, ter uma evolução do tratamento e acompanhamento desse tratamento. E que tipo de pesquisa que um enfermeiro de saúde mental pode fazer? Porque, assim, além de toda a área de atuação nossa, o enfermeiro pode ser um pesquisador também, que é outra Isso. área de atuação. Né? Na saúde mental, ele consegue fazer esse tipo de pesquisa? Consegue, ele consegue fazer pesquisa em qualquer área, né? Qualquer área. Em qualquer área. O enfermeiro tem uma gama de áreas que ele pode fazer, é uma área bastante difundida hoje. A pesquisa, né? Tudo que a gente tem de novo, de enfermagem baseada em evidência, né? De boas práticas de enfermagem, ela vem da pesquisa, porque a gente tem evidência científica sobre aquilo que a gente estuda. E na saúde mental, o enfermeiro ele pode pesquisar os transtornos mentais, os fatores de risco dessas doenças, as políticas de saúde mental e dentro de todo esse processo melhorar, né? Melhorar todo o acompanhamento e toda a assistência de qualidade desse paciente. Agora mudando um pouco, né? Falamos da área hospitalar, da saúde mental e a saúde coletiva, né? Que é uma área grande também de atuação do enfermeiro. Né? Eu queria que você falasse um pouco, também com a sua experiência, o que é um enfermeiro de saúde coletiva, o que ele faz, né? O enfermeiro de saúde coletiva é aquele enfermeiro, Flávia, que atua na atenção primária e que a gente costuma falar que é o enfermeiro do postinho, né? Que é do posto de saúde. O enfermeiro de saúde coletiva é aquele que atua tanto nas unidades básicas de saúde, como nas estratégias de saúde da família, como em áreas de comunidade, como área indígena, área rural, área de saúde do trabalhador. Então, tudo isso compreende comunidades aonde a gente inclui dentro da saúde coletiva. O enfermeiro da saúde coletiva é aquele enfermeiro que ele tem como objetivo profissional fazer a prevenção da doença, né? Então, a gente prevenir as doenças e fazer a promoção da saúde. O que é a promoção da saúde? É quando o paciente tem algum tipo de doença, uma hipertensão, um diabetes, é um paciente que precisa ser cuidado em casa, ele tem uma qualidade da assistência e seja acompanhado por esse profissional. E assim, dentro da área especificamente, as competências. O que o enfermeiro da saúde coletiva faz, assim, além de toda a gestão, que ele também executa, né? Que a gente tem a parte da gestão também em todas as áreas do enfermeiro, né? Ele é um gestor também, mas lá especificamente, o que mais que ele pode fazer? Olha, o enfermeiro de saúde coletiva, ele trabalha em diversas áreas. Ele vai trabalhar muito com educação e saúde, vai trabalhar na parte de gestão, tanto em locais governamentais, que a gente fala, ou não governamentais. Ele vai trabalhar dentro da casa do paciente, fazendo visita domiciliar, né? A gente tem um programa em saúde coletiva, que é o Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, que é o atendimento de home care, que a gente conhece, mas é feito dentro da casa
do indivíduo através das visitas domiciliares. Ele faz toda a parte de campanha de prevenção de saúde, a parte de imunização da população, né? Ele trabalha muito com a comunidade. Eu costumo falar que o enfermeiro de saúde coletiva, ele é o dono da casinha ali, né? Porque é ele dentro daquele local, ele conhece a comunidade, ele tem uma proximidade muito grande com a comunidade e a gente consegue criar um vínculo muito bacana. E a gente conhece toda a população que a gente atende. O enfermeiro, ele tem uma área muito ampla de atuação. A gente falou um pouco delas, né? Mas tem mais áreas ainda que o enfermeiro trabalha, que ele atua, né? Nós quisemos apresentar um pouco, né, das áreas, da vivência dos enfermeiros, mas a área é muito ampla, né? Eu falo que tem gosto para todo mundo. Quem gosta de hospital, quem gosta de saúde coletiva, quem gosta de saúde mental, quem gosta de ir para a área da educação e ministrar aulas. Então, eu falo que é muito ampla, né? A oportunidade de emprego é muito grande na nossa área também, porque a área de atuação é muito grande e muitas especialidades. Então, né, a oportunidade de emprego é muito ampla também. Eu queria agradecer a vocês por vir aqui dar essa experiência para a gente, né? Nos explicar um pouco de cada área que é muito específica. Então, eu queria agradecer a Adriana por ter vindo. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, Flávia, pelo convite. Obrigada, Vanessa, por vir. Imagina, Sabe? obrigada a Foi um você. prazer. O prazer é meu de E estar aqui. espero tê-las em outros programas com outros assuntos, né? Que seja específico da área, né? Que a gente consiga exemplificar melhor toda a nossa área de atuação. Muito obrigado. Encerramos mais um programa Enfermagem e Cuidados.